luta. Márcia, para quem não te conhece, resumidamente, conta a tua história, como é que você chegou à igreja, como estava a sua realidade. Boa noite. Nós estamos na igreja faz 6 meses. Eu era cliente da Flávia e ela sempre vinha me convidando, há 5 anos atrás, para vir, falando do Deus dela, da igreja dela. E a gente sempre assim, né? Tá tudo bem? Não, eu tenho minha religião, porque nós realmente a gente frequentava. E foram acontecendo coisas na empresa. Nós tínhamos uma empresa aqui em Rio Preto, de mais de 40 funcionários. E essa empresa começou a passar por dificuldades pós-pandemia. E vieram um pessoal de Rio Preto que falou que ia ser sócio da empresa. E nós tínhamos uma casa também na Quinta do Golfe, já pronta para a gente entrar, para morar. E, quando eles ficaram sabendo dessa casa, eles falaram, não, a gente quer ser sócio, tudo, nós vamos comprar a empresa, a parte, e vocês dão a casa como garantia. Com 2 meses, a gente entra na sociedade e a gente devolve tudo para vocês, que era a casa e mais o dinheiro da parte da sociedade. A casa avaliada em que valor, irmão? 6 milhões. E assim a gente fez, sem consultar ninguém, sem orientação de ninguém. E, assim que nós passamos a casa para o nome deles, eles começaram a declinar a proposta. Falaram que não ia entrar mais, que não tinha interesse. E a gente começou a brigar. De repente, do dia para a noite, a gente acordou com a empresa fechada. Eles levaram todas as máquinas embora, ficaram as dívidas, os funcionários para acertar e os problemas. E aí começou a nossa luta. Eu tinha 2 lojas na cidade de Mirassol, que é uma de cosméticos, uma de vestido, e começou a refletir as dívidas nessas empresas, porque todo mundo vinha atrás de nós para cobrar. Aí, por fim, eles deram 700 mil da casa para a gente acertar com os funcionários dessa empresa, porque eles sabiam que o funcionário ia para cima deles, porque eles faziam reunião, então tinha como provar. Aí a gente acertou os funcionários e começamos a nossa luta dentro das lojas. E começou a declinar os clientes, nós começamos a pagar todas as dívidas, pegar o dinheiro das empresas, começou a ficar complicado. A gente morava num condomínio, a gente precisou mudar, porque a gente não tinha condições. Todos os carros que a gente tinha, nós tínhamos uma Sportage zero, de mais de 200 mil reais, a gente teve que vender para pagar dívidas. Nós tínhamos 5 carros, cada um tinha um carro em casa, a gente vendeu tudo. Ficamos somente com um Fox, que a gente tinha refinanciado para pagar 1 mês de salário de todo mundo. Uma coisa importante, quando ela me contou toda essa história, ela terminou de contar toda essa história, porque a vida era assim, ó, festa, churrasco, festa, amizade, amigo aqui, amigo lá, tal. E a hora que ela chegou e disse, eu falei, seja bem-vinda à vida real. Porque agora você chegou à vida real. Os amigos sumiram, acabou, Márcia? Sim. Desapareceu todo mundo, né? Só ficou a família. Só ficou a família, só. Os amigos mesmo não eram amigos de verdade, porque amigo fica até o fim. Então, nos momentos bons, estava, mas nos momentos difíceis ficou só a família que nos estruturaram com apoio. Graças a Deus por isso. Senão ia tudo para o inferno. Viu? Ia morar no Quinto do Golfe, ia para o inferno depois, né? Então, e uma coisa que me chamou muita atenção, que essa casa, eles construíram essa casa dos sonhos. Construiu a casa dos sonhos, do zero, tudo do gosto, toda automatizada. Não chegou a morar nenhum dia lá dentro. Não chegou a morar nenhum dia. A gente tomar posse da casa, que foi para a gente mudar, porque ele falava assim, não, pode mudar, a casa é sua. O dia que foi para a gente mudar na casa, a gente chegou no condomínio, estava bloqueado. Aí eu liguei para ele e falei, Ricardo, eu não consigo entrar na casa, está bloqueado. Ele falou, meu advogado vai falar com você. Ele já me bloqueou, eu já não tive mais acesso com ele, era só pelo advogado, e a gente nunca mais conseguiu entrar lá dentro, faz 1 ano isso. Márcia, aí vocês chegaram à igreja, resolveram atender o convite da Flávia, e vocês chegaram à igreja
nesse desespero, nesse fundo de poço, nessa destruição, sem recursos, sem dinheiro, a família, né, de ponta cabeça, tudo uma bagunça. Uma bagunça, e aí a Flávia reforçando. A Flávia chegou aí na minha casa meia-noite me atender, porque eu estava muito mal. Então, eu chamava ela não porque eu queria fazer massagem, mas porque eu queria as orações dela. E aí a Jússi também começou a me mandar mensagens. Aí eu falei, gente, eu não falei nada para a Jússi, ela não sabe de nada. Aí eu peguei e chamei ela, falei, Ju, por que você está me mandando essas mensagens? Ela falou assim, Márcia, eu estava dentro da igreja e Deus pediu para me falar com você. Você e sua família não saem da minha cabeça. Aí eu mandei uma mensagem para a Flávia numa sexta-feira, falei, Flávia, eu vou na igreja. Ela falou assim, então tá, vamos combinar para a gente domingo. Eu falei, não, eu vou hoje. Ela falou, Márcia, mas de sexta é muito puxado, eu tenho medo de você assustar. Eu falei, isso que eu estou precisando. Porque eu estava assim, destruída. Aí a gente veio e esse daqui falava assim, eu não vou virar crente. Várias vezes. E eu falei assim, nós vamos. Aí a gente veio numa sexta-feira. Quando eu desci por aquelas escadas, Deus falou assim, é aqui que você vai ficar. E eu não sabia que a Jússi era daqui. Fiquei sabendo depois. Aí a gente começou a vir. Começou a vir. Com uma semana, o Vitor foi nas lojas e na minha casa orar. E com uma semana, a gente desmontou todos os altares que a gente tinha, que a gente era católico. A gente começou a desfazer de tudo, de tudo. Eles chegaram em casa, um dia não tinha mais nada. Eu falei, não me perguntem nada, porque eu tomei decisões. E aí eu combinei com o Flávio assim, não vamos falar com a família agora, porque vai vir todo mundo em cima de mim, porque todo mundo era católico, eles não vão entender, porque nós éramos coordenadores da igreja. Aí eu falei, vamos ficar em silêncio para a gente se restaurar. E aí a gente começou a vir, e começamos um propósito de 7 dias inicial, que virou 52 dias. A gente começou a acordar 3 horas da manhã, num jejum, e de vir todas as quarta-feiras de madrugada aqui. Isso era para durar 7 dias, durou 52 dias. E o que mudou de lá para cá? E aí a gente precisou fazer a mudança da dress, que estava parada desde janeiro, tudo montado e a gente não conseguia mudar. E aí o Flávio falava assim, Márcia, não é para a gente continuar. Deus não quer que a gente continue. Eu falei, Flávio, não é isso que eu sinto. Aí veio uma palavra da bispa, esse daqui já desesperou, nós veio correndo para cá, falar com o bispo, sem contar as clínicas, né, que a gente fez muitas clínicas. Eu queria fazer clínica todo dia. A Cibele falava, Márcia, eu não consigo. Mas era necessário para mim, porque a gente não conhecia nada. E confortava para a gente escutar o que a gente precisava fazer. Eu nem orar sabia, porque a gente só sabia rezar aquelas orações padrões, mas eu não sabia que era pedir para Deus. E ela é coordenadora na igreja. Coordenadora lá. Aí eu cheguei aqui no bispo, o bispo me atendeu no altar 15 minutos, falou, você tem 15 minutos. Falei, bispo, está acontecendo isso. O bispo falou assim, não é isso. Se o cara queria 30 mil reais para a gente entrar de calção na loja, a gente não tinha. Porque a gente tinha que comer, comprar produto e manter as lojas. O nome sujo, a gente não podia nem fazer um contrato de aluguel como fiadores. E aí o bispo falou assim, não é para vocês parar. Aí Deus começou a colocar pessoas na nossa vida para abençoar. E aí começou a abençoar nós, e a gente foi lá, o cara falou assim, eu não vou cobrar os 30 mil, você me paga o aluguel e entra, que era a loja de vestido. E aí foi o nosso primeiro milagre, a gente conseguiu entrar, a gente montou a loja, a gente fez um vídeo, mandou para cá. Um dia ela disse assim para mim, eu fui lá na madrugada orar com eles, era quase madrugada, né? Eu fui numa sexta-feira orar com eles lá e eu fui ungir, ela falou, olha a situação que está, só que a gente não tem como entrar. Eu falei, ele vai aceitar, sem a calção, ele vai aceitar, pode confiar que ele vai aceitar. Aí, passar alguns dias, eles mandam emocionados, falou, ele aceitou, sem a gente pagar, tinha que dar 30 mil, simplesmente o cara que era irredutível, falou, não, nós já tentamos, já falamos e tal, e o cara simplesmente falou, me paga o aluguel e entra e começa a trabalhar. Pagaram, entraram e começou a trabalhar. Depois tem uma outra empresa que era a mesma coisa. E não queria. Eu falei assim, a mesma coisa que aconteceu lá vai acontecer de novo. O mesmo que não está permitindo é o mesmo que vai da mesma forma e vai aceitar. Vocês vão entrar. E aí? É o mesmo dono. Eu senti assim, que
que eu estava completamente com Deus, quando, num domingo, ela me chamou para vir num culto, eu falei, não, eu não deixo de jogar bola de domingo para ir com lugar nenhum. Você vê que eu estava no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu queria vir embora no domingo para vir jogar bola. Aí, um dia, vamos no culto? Ah, não vou hoje, não. Aí, eu peguei minhas coisas para jogar bola, entrei no carro, aí eu falei, não, acho que hoje eu vou no culto. Então, depois daquele dia, eu perdi a vontade de jogar bola. Deus me restaurou de uma tal forma que eu falei assim, é Deus mesmo, porque o que eu mais gostava de fazer era jogar bola de domingo, eu perdi a vontade. Não tenho mais vontade. Então, hoje o pessoal chama para fazer alguma coisa, eu só vou se for depois do culto, antes eu não vou. Eu não deixo abrir a mão de Deus por nada, porque Deus restaurou nossa vida, nós estamos aqui hoje, é milagre de Deus, porque nós vivíamos num mundo de ilusão, até você mesmo falou, se Deus tivesse vindo naquela época, nós não tínhamos salvação, porque nós vivíamos num mundo de ilusão. Então, hoje nós vivemos num mundo de Deus, Deus restaurou nossa família. Hoje, o Leonardo, que era uma coisa impossível ele estar aqui com a gente, e nós ficamos 5 meses de oração, né, Márcio? E hoje ele está ali. Ontem ele noivou com a Gabi, uma coisa que era impossível, e hoje eles estão no mesmo propósito de Deus com a gente. Então, Deus restaura a gente de uma tal forma que é o sobrenatural, não dá para entender. O Leonardo está aqui com vocês, é um milagre. Aí, quando a gente entrou a gente acabava um propósito e começava outro. E jejuando e orando todas as madrugadas, todo dia às 3 horas a gente acorda, a gente não para mais. E aí, quando o bispo começou a falar dos 52 dias, verdadeiro, né, porque o nosso a gente não sabia como que era, a bispa falou assim, lê a passagem de Neemias. E eu fui ler. E eu falei, Flávio, é a nossa passagem. Neemias orou e jejuou 60 dias. 4 meses, né? Foi o que nós fizemos. E agora a gente vai entrar nos 52 dias com mais força. E quando o bispo falava assim, visualiza o que você mais deseja, eu visualizava somente a minha família. Eu tinha muitas coisas para pedir, mas eu visualizava a minha família. E o Léo era um caso impossível mesmo. Porque Deus, primeiramente, você falou, Deus restaura primeiramente a família. Então, se a família não estiver bem, nada, parte financeira, nada fica bem. Então, primeiro Deus reuniu toda a família, hoje estamos todos aqui unidos, isso é uma coisa muito boa. E o bonito é que eles não perderam um dia dos 52 dias com vocês, né? Não perdeu um dia. Eu tinha minha dúvida sobre o Leonardo, que assim, ele não ia, ele não vai. Então, hoje a gente paga a língua, né? Porque... Vem cá, Leonardo, vem cá vocês, vem cá os dois. E tem muitas pessoas que ajudam a gente. O Marcelo e a Flávia, o Bispo, o Guilherme, o Vitor, o Marcelo também aqui, o Marcelo Augusto ali, está dando muitas forças para a gente. Então, Deus usa as pessoas para provar que a gente não é só o dinheiro, são pessoas que Deus coloca na nossa vida. Então, a gente tem que estar atento às oportunidades que Deus coloca. Deus fala todo dia com a gente. Então, a gente tem que estar com o coração aberto, os olhos para poder, os ouvidos para poder ver o que Deus está fazendo. Então, Deus colocou várias pessoas na nossa vida e, graças a Ele, nós estamos aqui hoje. Quando a gente começou a orar, porque o Leonardo ele começou a ficar trancado dentro do quarto por 60 dias, ele não saía. Ele saía à noite, voltava... Era uma depressão? Então, uma revolta? Era tudo, eu acho, um pouco de tudo. O que acontecia com você, Leonardo? Eu estava meio com depressão, não queria sair, só ia sair à noite, não via ninguém, não queria falar com ninguém, não queria sair do quarto, não queria trabalhar. E o que mudou de lá para cá em você? Isso tudo. Eu falava que eu não quero ir. Aí chegaram na mesa do almoço, vocês topam fazer os 52 dias com nós? Aí a gente começou. Eu e minha irmã, vamos fazer então, pela família, né? Aí começamos. Em 2 semanas eu já tomei a decisão, falei, mãe, eu quero batizar. Batizei e tudo mudou na minha vida. Agora noivou? Noivei, estávamos largados, a gente voltou, noivamos, a gente estava junto há 5 anos, mas era 5 anos do mundo, né? Falei assim, a gente tentou 5 anos, não deu certo, vamos tentar um pouco com Deus agora, ver se vai dar certo. Aí a gente noivou, estava sendo uma bênção. Que vitória, hein? Como é que vocês estão encerrando esses 52 dias? Com muitas vitórias. E aí a gente teve a vitória da Belicitá também. Belicitá é a segunda loja deles. Cosméticos.
A gente começou a atrasar o aluguel e o cara falou assim, olha, eu não quero mais vocês aqui. E era um lugar que eu tinha colocado 300 mil para reformar inteiro. E ele falou, eu não vou te devolver o dinheiro, você pode sair. E eu falei, e agora? E aí tinha um lugar do lado da Dona Camodrés, que era onde a gente queria levar a loja. E aí a gente começou a luta de novo. Eu quero um fiador e mais 30 mil de calção. E aí a gente teve a gente ia conseguir o fiador, aí por fim não deu certo. O Flávio olhou para mim e falou assim, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, agora nós vamos falar com Deus. Porque se Deus fez isso, é porque agora o negócio é com Ele. Ele já colocou pessoas demais para abençoar nós. Agora é com Deus. E aí a gente começou. Eu comecei a tratar o local como se já fosse meu. Eu falava com os pedreiros, vocês deixam a chave lá, porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas não era meu ainda. Eu queria entrar lá para ungir e para orar. E aí nós começamos a ir na madrugada, eu e o Léo. E aí foi. Passou-se 15 dias, eu liguei para o homem e falei, e aí, vamos resolver? Ele falou, Márcia, entra sem o calção. Depois a gente vê como que a gente faz. Hoje a gente assinou o contrato das 2 lojas de novo. Então... E o bom é que está sendo abençoado. E nessa mudança da Abilistar, eu fiquei um mês orando todo dia na madrugada. E do lado tinha uma obra e tinha um pessoal que era de fora, eu dormia lá. Aí no outro dia o cara assim, rapaz, tem um pessoal querendo roubar a loja de você, porque todo dia na madrugada tem um barulheira danada aqui. Assim, rapaz, sou eu. Que eu venho toda 3 da manhã aqui, eu entro aqui no escuro, começo a orar aqui, então não se preocupa não, que eu estou orando aqui todo dia às 3 da madrugada. E eu quero que era alguma assombração que estava tendo. E aconteceu mais um milagre também na nossa vida, na minha vida, principalmente. Eu fui diagnosticada há 3 anos com a psoríase, por conta de uma doença autoimune que foi disparada, o meu corpo ficou tomado de feridas, 80%, e eu comecei a tomar uma vacina. E a última vacina que eu tomei foi em maio, eu tomo de 12 em 12 semanas. E o dia que o bispo liberou a unção de cura, a bispa foi até mim e orou em mim. E eu nunca perdi aquele papel, que era uma vacina de R$18 mil, e eu tomava no CDMAC. E eu não podia perder o papel. E eu não achava esse papel. Aí, na quarta-feira, me mandaram uma mensagem para confirmar. E eu confirmei tudo, falei, só que eu perdi o papel. Falei, não tem problema. E era sexta-feira, o dia da vacina. E eu simplesmente esqueci, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Aí eu fui lembrar, a hora que a bispa, na sexta-feira, falou que uma pessoa tinha recebido uma cura, veio na minha memória o dia da vacina. Falei, Flávio, não tomei a vacina. Ele falou, e agora? Eu falei, agora eu estou curada. A bispa falou que eu estou curada, eu estou curada, não vou tomar mais. Foi. Como é que, em poucas palavras, como é que vocês estão hoje? Como é que vocês sentem? Como vocês foram acolhidos pela igreja? Como é que está a vida de vocês hoje? Nós somos acolhidos pela igreja de uma forma que eu não esperava. Eu não esperava tanto amor de pessoas, porque a gente tinha amizades apenas material. E as pessoas acolheram nós com muito amor, com muita atenção. A gente tem muito a agradecer, principalmente ao bispo, com as clínicas, que isso ajudou muito a gente a crescer. Ao Guilherme, ao Vitor, que sempre que a gente pediu orações foram até nós orar. A Flávia, que eu não tenho nem o que falar dela, do Marcelo, que vamos orar meia-noite, vamos fazer isso. A Ju largou também dias da vida dela para estar junto com nós. Então, eu falo assim, esses dias foi falado de muito amor, e é sobre isso. É sobre o amor das pessoas no acolhimento. E o que Deus faz, né? Deus, ele vai colocando as pessoas, a gente não entende naquela hora, mas depois a gente vai olhando assim e fala assim, Deus, foi o Senhor, né? E assim, nós somos outras pessoas. A gente desfez de bens materiais, roupas, que não cabia mais na gente, pessoas que não tem, a gente não consegue mais estar num ambiente que tenha fofoca, que tenha... Assim, a restauração, bispo, é completa. De dentro para fora. Não sei assim, explicar o que eu sinto. São outras pessoas, são novas pessoas. Sim.
E, assim, a gente tem uma... Eu falo assim, que hoje eu tenho a gente mudou o horário das lojas por causa de Deus. Deus não estava em primeiro lugar na nossa vida, hoje Ele está. Então, a gente fechava as lojas às 7 horas, a gente passou a fechar às 6, porque nós temos que encaixar na agenda de Deus e não Ele na nossa. Hoje eu não deixo nada por conta de Deus, eu fecho mais cedo. E Ele sabe que por mim, eu ficava na loja das 7 às 7. Então, eu mudei, eu não deixo, assim, eu faço minhas orações às 3 horas, já entro com o culto do dia da bispa, porque sempre tem uma palavra para mim começar o meu dia. Muitas vezes que eu pensei em desistir, e eu falava assim, vou escutar ela falava assim, não desista, você aguenta firme, seja forte e corajosa. E aí eu falava, não é para mim desistir. E, assim, falava, Senhor, me dá forças da minha fraqueza, porque tinha dia que a gente não tinha mais o que fazer, né? E eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer muito mais. É só o começo. Nós estamos 6 meses... Tá. Nós estamos 6 meses na igreja, né? Então, a primeira foi a restauração minha e da minha esposa. Segundo veio a loja, a Blistar. Terceiro veio a restauração do Leonardo. E a quarta, a Belicitar. Então, tipo, em 6 meses, praticamente quase 1 mês e uns dias, Deus foi restaurando. Todo mês um novo milagre. Todo mês um novo milagre. E Deus ainda vai restaurar ainda as coisas que o homem, o que o diabo roubou, Deus vai fazer devolver 5 vezes mais. Porque tudo está na mão de Deus. Hoje, todas as pessoas que fizeram mal para a gente não deseja mais o mal. Eu rezo por eles, para Deus restaurar a vida deles. Porque o que eles fizeram com a gente ficou lá atrás. Deus vai honrar. Cedo ou tarde, a gente paga aqui na terra. A gente nada sai daqui, a gente não vai embora daqui sem pagar o que a gente fez aqui. Então, está na mão de Deus. A restauração da nossa casa vai voltar para nós. As dívidas que nós falta pagar ainda vai voltar. Então, Deus vai restaurar tudo. Porque eu creio num Deus vivo. Eu creio no Senhor. E, igual eu falo, Jesus olhou para ele e falou que era para o homem impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, isso para mim é uma coisa que grita muito dentro do meu coração. Então, eu coloco tudo na mão de Deus. Porque Ele vai restaurar. E ele falava assim para mim, está vendo? Olha lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Acha, não vai acontecer essas coisas assim para nós, não. Aí eu falava assim, Deus, eu preciso do teu aceleramento. Eu preciso que o Senhor acelere os meus processos. Então, eu vou colocar mais força. Aí eu colocava mais força, mais força, mais força. Então, eu falo assim, gente, não deixe de acreditar, não deixe de confiar. A Belicitar foi prova, foi a maior prova do meu milagre, porque eu fiz o meu milagre, eu gerei o meu milagre. Entendeu? Então, eu falo assim, confia, acredito, porque Deus, Ele honra. Amém?